12 anos de dor, sofrimento, solidão, preconceito. Vivendo como um pária da sociedade, um verdadeiro marginal, uma pessoa considerada espúria, imunda, sem lugar na sociedade, sem qualquer esperança. E ainda por cima, gastou tudo que tinha e não melhorou nada em sua vida. Quando de repente, um gesto, um único ato, um toque, um breve e simples momento de fé transforma toda a sua vida por completo, fazendo dela uma nova mulher. É claro que você sabe de quem eu estou falando. Da mulher que tinha um fluxo de sangue, narrado nos evangelhos sinóticos. Você encontra lá em Mateus, capítulo 9, em Lucas, capítulo 8. E na palavra de hoje eu quero ler o texto de Marcos, capítulo 5, os versos de 24 a 34. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Fique livre do seu sofrimento. Na passagem que lemos, vemos uma mulher agir de uma forma que muitos diriam ser arriscada, ousada e até talvez irresponsável. Não seria possível medir precisamente o risco do plano que aquela mulher se propôs a fazer. De acordo com a lei judaica, qualquer mulher que fosse cerimonialmente impura não podia tocar em ninguém, muito menos estar no meio de uma multidão, menos ainda estar perto do Messias. No entanto, você vai concordar comigo que pessoas desesperadas agem de maneira desesperada. Perceba que 12 longos anos haviam se passado. E o sofrimento daquela mulher se estendia por uma doença debilitante. Provavelmente aquela mulher teria o que a medicina chama hoje de um grande mioma no seu útero, que lhe causava uma hemorragia constante, além de também fazer com que ela tivesse uma dor física. Tornava também aquela mulher socialmente inaceitável. Aquela mulher vivia como uma pária da sociedade, uma espécie de marginal. E os médicos, a medicina do seu tempo,
não conseguiram encontrar uma solução que a curasse, que a libertasse daquela hemorragia, que a aliviasse das suas dores. Aquela mulher gastou tudo o que tinha, mas ao invés de melhorar, ela só piorava. Cada dia era um dia pior do que o outro. Depois de uma longa e árdua jornada, aquela mulher chegou por trás de Jesus, em silêncio, da maneira mais despretensiosa, e estendeu a mão para tocar no seu manto. Mas algo tremendo e maravilhoso aconteceu aqui. Entenda, pela lei, o toque daquela mulher teria tornado qualquer pessoa impura. Mas veja só que maravilha! Pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, aconteceu exatamente o oposto. Olha o que diz o versículo 29. Diz que imediatamente cessou a sua hemorragia. Sem uma palavra, sem um olhar, ou mesmo sequer sem um toque de Jesus, ela foi curada simplesmente por crer que Jesus poderia curá-la e agir pela fé e dar aquele toque de fé no Senhor Jesus. Meu amado, minha amada, para aquela mulher bastou apenas um toque de fé para que ela ficasse liberta, curada de 12 anos de dor, sofrimento, agonia, solidão e preconceito. O toque de fé acontece quando voltamos da nossa desilusão. O toque de fé acontece quando voltamos do nosso sofrimento, da nossa dor e buscamos a Jesus. Entenda, portanto, 3 pontos importantes para que, assim como aquela mulher, você também possa dar um toque de fé em Jesus e receber a bênção, e ser curado, e ser liberto, e ter de volta a alegria, a esperança na sua vida. Em primeiro lugar, nós aprendemos aqui que os nossos problemas não apenas nos afligem, mas os nossos problemas também nos arrastam aos pés de Jesus. A mulher hemorrágica, depois de procurar vários médicos, não encontra solução para o seu problema, anda desesperada, mas ela ouvira falar de Jesus e das maravilhas que ele fazia. Então ela buscou a Jesus. Ela faz-me lembrar de Paulo em Romanos capítulo 10, verso 17, aonde lá Paulo diz: a fé vem pelo ouvir. E o que aquela mulher ouviu produziu tal espírito de fé que ela dizia para si mesma, olha só o verso 28, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Ela não somente disse que seria curada se tocasse nas vestes de Jesus, no manto de Jesus, mas de fato ela tocou e foi curada por providência divina. Às vezes, meu amado, minha amada, nós somos levados a Cristo por causa de um sofrimento, de uma enfermidade, de um casamento passando por grandes dificuldades, de uma dor que nos aflige, algo que aconteça com um filho, com uma filha. Essa mulher, perceba bem, note bem, essa mulher rompeu todas as barreiras sociais, barreiras de uma multidão de pessoas cercando Jesus. Ela não viu as dificuldades, ela não se importou com o que enfrentaria e foi direto, apenas tocar no manto de Jesus, nas vestes de Jesus. E eu quero te perguntar,
qual problema você está enfrentando agora? Que situação difícil você está vivendo? É uma doença? É um momento financeiro muito ruim? É um casamento, uma família cheia de problemas? É um filho rebelde, uma filha rebelde? Não veja esse problema como uma barreira, mas veja esse problema como uma grande oportunidade de ir até Jesus e buscar a sua bênção, o seu toque de fé. Em segundo lugar, o texto nos ensina que quando os nossos problemas parecem insolúveis, impossíveis, ainda podemos ter esperança. No verso 27, a gente vê que a mulher ouviu sobre a fama de Jesus. Meu amado, olhe para mim agora e preste bastante atenção no que eu vou te afirmar. Quando tudo parece estar perdido, sempre há uma saída com Jesus. Ela ouviu sobre a fama de Jesus. Ela ouviu que Jesus dava vista aos cegos, que Jesus purificava os leprosos, que Jesus libertava os cativos, que levantava os coxos, que Jesus ressuscitava os mortos e devolvia o sentido da vida aos pecadores que se arrependiam. Então aquela mulher não viu mais nada, ela só viu a Jesus, ela não olhou os problemas, ela foi a Jesus e foi curada com um toque de fé. Jesus estava, se você ler todo o texto, atendendo a uma urgente necessidade, indo à casa de Jairo. Jairo era um homem importante e que, com curiosidade também, tinha uma filha que tinha 12 anos e que tinha morrido. E essa mulher tinha 12 anos, um fluxo de sangue. Jesus então estava atendendo a essa urgente necessidade de uma pessoa importante, de um homem chamado Jairo. Ele estava a caminho para curar a sua filha que estava morta, mas Jesus para cuidar dessa mulher, que a Bíblia não diz nem o seu nome, diz que ela não tinha mais recurso nenhum, estava desesperada, era uma pária por causa da lei. Aquela mulher, preste atenção, meu amado, aquela mulher podia não ter valor algum. Aquela mulher podia não ter prioridade alguma para a multidão, mas para o nosso Senhor Jesus, aquela mulher tinha todo o valor do mundo, por isso ele para cuidar dessa mulher. Deixa eu te contar uma história verdadeira até, que em abril de 1912, quando o naufrágio do Titanic aconteceu, o jornal The American, ele noticiou em uma página a morte de John Jacob Astor e de mais 1.800 pessoas. Sabe o que eu vejo nisso? Que só esse homem tinha valor para aquele jornal. Para as outras 1.800 não tinha. Mas para Jesus não é assim. Você, meu amado, você, minha amada, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você tem um imenso valor para Jesus. Jesus te ama pessoalmente, Jesus deu a vida dele por você, Jesus quer te salvar e perdoar os seus pecados, Jesus quer lhe dar a cura para a sua alma, Jesus também quer a cura para muitos males que possam estar lhe afligindo hoje ou que ainda poderão vir. E em terceiro e último lugar, quando nós tocamos as vestes de Jesus, o manto de Jesus com fé, podemos ter a certeza da cura. Olha os versos 28, 29 e 30. No meio da multidão que apertava Jesus, que comprimia Jesus, aquela mulher tocou no seu manto e ele perguntou: quem tocou em meu manto? O que houve de tão especial no toque dessa mulher? 4 características do toque dessa mulher no manto de Jesus. Primeira, foi um toque intencional. Ela não tocou em Jesus acidentalmente. Ela foi lá para tocá-lo. Segundo, foi um toque proposital. Ela desejava ser curada do seu mal, que a atormentava havia 12 anos. Então eu vou lá, vou tocar em Jesus para que ele me curasse. Terceiro,
Foi um toque confiante, ela foi movida pela fé. Aquela mulher acreditava que Jesus tinha poder para restaurar a sua saúde, então foi um toque com fé. E em quarto, foi um toque eficaz. Quando ela tocou em Jesus, ela, diz a Bíblia, ficou imediatamente livre do seu mal. A sua cura foi completa, a sua cura foi inteira. Ela recebeu 3 curas distintas: a cura física, o fluxo de sangue foi estancado, a cura emocional, porque Jesus não a desprezou, mas chamou-a de filha. E ainda disse: tem de bom ânimo. Em Mateus 9:22, Mateus narra que Jesus disse isso para ela. E a cura espiritual. Jesus diz: filha, a sua fé a curou. Vá em paz, fique livre do seu sofrimento. Terminando essa palavra, concluindo. O verdadeiro milagre nessa história é o que permaneceu saudável durante o sofrimento. A fé e a dependência daquela mulher de um Salvador. E a esperança que ela ficaria bem novamente, apesar de todas as evidências contrárias. Aquela mulher não deixou as circunstâncias momentâneas da vida afetarem a sua compreensão de quem Deus é. Quando ela ouviu falar de um homem chamado Jesus, que havia curado tantas outras pessoas, ela foi direto para Cafarnaum e com uma única palavra de Jesus, 12 anos de dor e isolamento foram acabados. Filha, Jesus chama no verso 34 aquela mulher de filha. Nós não sabemos o nome dela, a Bíblia não diz, mas fala algo muito mais importante. Jesus chamando-a de filha. Em nenhum outro relato do Evangelho, Jesus usa esse termo tão carinhoso, filha. Agora, aquela mulher era membro da família, restaurada em sua comunidade, dando exemplo para outros que imploraram a ele para deixá-los tocar até mesmo na borda do seu manto. E todos que tocaram foram curados. Aquela mulher agiu segundo a fé que tinha. Viajou para Cafarnaum, estendeu a mão para trocar nas vestes, no manto do Senhor, e se aproximou de Jesus quando foi chamado. Eu quero terminar essa palavra dizendo que hoje, agora mesmo, pela fé, você também pode agir em sua família, no seu trabalho, nos seus amigos, proclamando que Jesus tem a cura para qualquer área da nossa vida. Basta escolhermos estender a mão e tocá-lo com o toque da fé. Eu quero orar por você agora para que você tenha a fé e a coragem dessa mulher e também tocar em Jesus. Senhor, que eu possa agora ter esta fé e esta coragem de tocar em Jesus. Eu sei que não podemos tocar do mesmo modo que aquela mulher tocou, porque Jesus estava fisicamente aqui. Mas eu quero tocar com os olhos da fé. Eu quero abrir o meu coração para Jesus. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Ó Jesus, transforma, perdoa os meus pecados, abençoa a minha vida, abençoa o meu lar, abençoa a minha família, abençoa para que todo o mal seja tirado. Abençoa, Deus, para que eu seja liberto, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, muito obrigado. Hoje é terça-feira anterior ao carnaval e eu tenho uma palavra especial para você rapidinho aqui antes de a gente terminar o vídeo. Nessa semana do carnaval, a partir de sábado, domingo, segunda, terça e quarta, nós teremos 5 breves mensagens sobre como vencer a aprovação no carnaval, junto com um bom dia na palavra. Então, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, 5 palavras, 3 minutos e meio cada palavra, mas eu tenho certeza, vai abençoar a sua vida, para você também não só assistir, mas curtir, porque quando você curte e comenta aqui no canal, ajuda bastante, e principalmente compartilhar a palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito, dá essa força para o Pastor Mozart, se inscreva aí no canal, para que mais e mais pessoas possam então ser alcançadas. Não deixe de compartilhar, não deixe de curtir para ajudar a gente. Tá certo? Então, uma noite abençoada para você e até então, sábado que vem, às 8h30, com essa breve meditação sobre as provações, como vencer as provações no carnaval. Até lá!